E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador e hoje vamos tentar falar ou abordar qual que é o grande segredo de Os Incríveis 2. Por que que Os Incríveis 2, mesmo saindo tantos anos depois do primeiro, ainda é um filme que diverte e que não é datado, e que apesar de seguir muito a regra do primeiro filme, ele não tem essa questão de, ele parou no tempo, ele não seguiu, não desenvolveu muito além disso. Logicamente, a gente vai começar respondendo isso falando de quem produziu, que é a Pixar. Porque a Pixar tem todo esse background de trabalhar com o coração da gente, de saber tocar onde a gente quer falar, entendeu? De ter essa sensibilidade de não explorar uma história que vai só pra vender boneco, ou só uma história pra agradar a criancinha. Tem essa questão de fazer uma história linear, de modo que a criança tem uma perspectiva e que o adulto tem outra perspectiva, mas não quer dizer que as duas perspectivas sejam totalmente distintas ou uma mais pesada que a outra, apesar da questão do palavrão ali, que eu acho total bobeira que a galera tá falando agora. Mas eu acho que parte do sucesso é fazer essas duas histórias, no final, ser uma só, tá ligado? Fazer uma perspectiva só, uma perspectiva única. Independente se é uma história de adulto, se é uma história de criança, o que é uma coisa que quando você vai fazer esse tipo de animação, por exemplo, você acaba esquecendo. A DreamWorks que o diga com 300 filmes dos Minions, apesar dos Minions serem legais. Mas isso já tá cansado de saber, porque a gente sempre fala aqui que a Pixar sempre acerta a mão, como você pode ver que nem a gente falou quando Coco, a mesma questão que a gente falou lá do Procurando Nemo e do Procurando Dory. Eles têm essa sensibilidade, mas o grande legado de Os Incríveis 2 a gente pode olhar na perspectiva da família. Porque a gente tá chegando aqui, concluindo esse ano, 10 anos de MCU e este ano 10 anos de Batman Cavaleiro das Trevas. Ou seja, nos últimos 10 anos a gente foi, vamos colocar, bombardeado por uma chuva de filmes super-heróis, entendeu? Tem vários filmes super-heróis de tudo quando a gente pensar. Tem filme excelente, tem filme porcaria, tem filme que é pra maior de 18, tem filme que é pra família toda, e tem todas essas questões assim que, independente de qual filme seja a gente tá falando aqui de super-herói, todos eles tratam super-heróis como divindades, como lendas, como salvadores da pátria que efetivamente os heróis têm que ser, só que não exploram tão bem o lado do background de super-herói, vamos colocar assim. Uns talvez porque efetivamente não tenham, de fato a vida deles seja sempre gloriosa, glamurosa, exuberante. Outros pelo fato de ter uma perspectiva bem sombria, assim. Outros porque simplesmente não teve essa preocupação de se trabalhar, entendeu? E Os Incríveis, você consegue trabalhar isso aqui efetivamente bem, porque não bastasse o filme ser uma história de super-heróis, é uma história de família. Você tem todo o desenvolvimento ali. Dentro de cada um dos Incríveis ali, você tem a perspectiva bem colocada do ser humano por trás do uniforme. E isso falta às vezes muito em muitos filmes super-heróis que a gente gosta, mas talvez não é porque falte por demérito, mas porque não precisava ter efetivamente. Por exemplo, você tem o Flecha, que é o carinha que está crescendo e está descobrindo a vida e que não tem muito medo das coisas, é sempre astuto e sempre curioso. Você tem a Helena e o Roberto, que são o Senhor Incrível e a Mulher Elástica, que tem as duas perspectivas bem trocadas nos dois filmes, entendeu? Que um é o super-herói que tem que salvar a semana e colocar comida em casa, enquanto o outro é, na verdade, quem vai educar a família, quem vai criar a família, quem vai manter tudo em ordem. E ao mesmo tempo que você tem essa troca de papéis assim, você tem o equilíbrio de importância de cada um. Não é que um é mais importante que o outro, eles têm o mesmo peso, tanto que eles fazem as mesmas coisas. Tá certo que um sofre mais numa questão que não estava tão acostumado, mas é muito mais por questão de experiência, de questões ocasionais da vida, do que muito mais uma questão de falta de, vamos colocar assim, de competência para fazer aquilo. E muitas vezes na vida a gente se vê nesse aspecto, nessa perspectiva de coisas que a gente tem que passar um legado para os mais novos, passar um legado para a família assim, e a gente não consegue encontrar uma maneira de fazer isso de modo concreto, de modo palpável assim. E nisso já entra o personagem da Violeta, cara, que no primeiro filme era uma jovem trevosa, aquele famoso estereótipo do roqueiro dos anos 2000, do jovem roqueiro dos anos 2000, quase um emocore, que isso foi antes do emocore, o filme ainda, e que ele não se identificava muito com o mundo onde ele vivia, entendeu? Que ele era uma pessoa bem deslocada, porque não se encontrava com algum tipo de peculiaridade semelhante com as pessoas em volta dele. Mas ela conclui no primeiro filme que ela tem uma semelhança muito peculiar, onde ela se identifica muito mais com a família dela, e nesse segundo filme ela tá uma pessoa mais, vamos colocar, receptível assim, porém, ela tem que
fazer o caminho reverso. Ela tem que voltar a se encontrar com o resto da sociedade, voltar a ter uma conexão, porque ela encontrou uma conexão que é muito específica, que é ser um super-herói. E aí ela tem todo esse trabalho e toda essa reaceitação ao chamado que o mundo deu a ela. A famosa jornada do herói, entendeu? Que ela tem que desconstruir para conseguir conectar novamente a sociedade. E isso é totalmente um drama de adolescente. Eles pegaram aqui a perspectiva da jornada do herói, que é explorada a exaustão nesses 10 anos de cinema e de indústria de cinema, e simplesmente fizeram uma desconstrução para colocar o drama de um adolescente. Então essa questão que a Pixar sabe trabalhar muito bem, de transformar problemas megalomaníacos, gigantescos, em coisas palpáveis, coisas que a gente consegue entender e enxergar dentro da nossa perspectiva, é um grande legado, entendeu? E nisso a gente fecha todo esse cerco com o personagem do Zezé, que efetivamente ele é aquele molequinho arteiro, aquele irmãozinho que você se diverte pra caramba brincando com ele e que tá aprendendo as coisas, que não sabe exatamente o que ele é. Ou então ele é forte pra caramba e muito mais forte que qualquer herói que tenha surgido, que tem 5, 6 poderes assim. Mas ele tá se descobrindo, ele tá aprendendo, ele tá sendo educado a viver nesse mundo novo, entendeu? E tem toda peculiaridade, assim. Mas, fundamentalmente, o grande legado dos Incríveis 2 é fazer um filme de super-herói, mais uma vez trazendo uma nova vertente aqui. Trazer a família de super-heróis, trazer esse background que a gente tá tão acostumado a ver filme de super-heróis, assim, e acaba distanciando do que a gente é de verdade. Que nós somos uma família, nós temos vamos colocar assim, uma sustentação na sociedade que faz a gente tomar determinadas escolhas, faz a gente ser quem a gente é, independente se for positivo ou negativamente. Trazer todas as perspectivas de legado, aceitação e descoberta que todos nós vivemos na nossa vida, só que às vezes ficam um pouco abstratas. Coisas que compõem o nosso dia a dia, mas que às vezes não estão tão visíveis assim, não estão colocadas de modo claro pra gente enxergar e saber onde conectar os pontos. Os Incríveis 2 têm isso e sabe conectar muito bem essas questões que às vezes são abstratas pra gente, de modo concreto, lúdico e totalmente apaixonante. Então galera, é isso aí, espero que tenham gostado muito do vídeo, curta, compartilhe, favorite, sinalize, se inscreva no analisador, comente aqui embaixo com sugestões, caneladas, alguma coisa que você quer ver no canal aí, curta Legião dos Vilões, a gente tem bastante conteúdo, ouça o nosso podcast, o Sala da Discord, e é isso aí galera, e até o próximo analisador.